Amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós já tivemos aqui, inicialmente, já 4 palestras, né? Eu queria lembrar que o tema é encarnação. Mesmo a última palestra está ligada a uma encarnação, só que no caso especial, a encarnação fluídica, né? E agora eu quero falar sobre a origem da reencarnação e esse título aí, e os criptógonos carnudos, porque isso é uma das comparações que Rustem faz com o espírito primitivo, e é que sofreu mais crítica. E como é um nome assim muito esquisito, né? Não muito conhecido, criptógono carnudo, aqueles mais assim, não afetos aos estudos, a uma melhor meditação, saíram condenando. Alguns até escrevem assim, que é isso? Ora, é só estudar para saber o que é. Além do mais, é uma comparação. Então essa palestra hoje, ela não vai trazer propriamente uma novidade com relação ao tema que já foi desenvolvido nas 3 palestras que tiveram aqui sobre a queda, né? A de sexta, a do Júlio, que também tocou nesse assunto, e principalmente a do Maurício Crispim. Mas o que nós vamos ter aqui é a explicação dessa coisa tão simples que vocês vão ver, mas extremamente simples. Então, como é uma coisa que nós poderíamos resolver em 2 minutos, para não fazer assim, então eu vou retomar o tema da queda espiritual, vamos aprofundar um pouquinho lá em Ubalde e tal, simplesmente para eu poder ficar um pouquinho mais aqui na TV Ibis, para quem eu mando beijo para todos, né? E curtir a tarde gostosa daqui de Anápolis. Mas sobre criptógono mesmo, é uma coisa muito, mas muito simples, tá certo? Bom, como dizia o Newton Boechat, sem mais delongas, vamos para o nosso tema. Como é que surge o mundo espiritual com relação ao nosso mundo? Está lá no Livro dos Espíritos o seguinte: qual dos dois é o principal na ordem das coisas, o mundo espiritual ou o mundo corporal? Os espíritos respondem, o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Então o mundo espiritual é o mundo originário, aquilo que nós dizíamos, o Éden, né? É o originário, né? Ele preexiste e sobrevive a qualquer mundo material. Continua Kardec. O mundo corporal ou material poderia deixar de existir ou nunca ter existido, quer dizer, poderia nem ter. O mundo material poderia nem ter a queda, sem alterar a essência do mundo espiritual? De certo, é isso mesmo. Poderia só ser o mundo espiritual, mas como houve a queda, precisa do mundo material. Eles são independentes e, entretanto, sua correlação é incessante. Um influencia sobre o outro. Aliás, é o mundo espiritual que dirige o mundo material. Aliás, a maior prova é que é o espírito que dirige a matéria, que quando o espírito vai embora, a matéria se desfaz, vira pó. E então há uma correlação incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Outra informação é então que esse mundo espiritual foi criado por uma quantidade de espíritos infinitos. A criação é infinita, diz Ubalde. Eles são conhecidos como esses espíritos originários, né? Em algumas tradições como deuses. Na própria Escritura também, no Antigo Testamento, é colocado assim como deuses, né? Como, por exemplo, no Salmo, no capítulo 2, versículo 8, do rei Davi. Então, os deuses ou os espíritos puros, espíritos conscientes, espírito de luz, livres, cheios de amor. É assim que era a criação, né? Eles eram puros, conscientes, de luz, livres em amor. Bom, esses espíritos então viviam no infinito. E como está lá no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, houve uma rebelião nos céus. Quer dizer, aqueles que não quiseram seguir as leis cósmicas no sentido de beleza, se desarranjaram, se desentenderam e caíram.
Diz lá a passagem que 1/3 das estrelas do céu veio a desmoronar. Logo, se é 1/3, o que o Apocalipse quer dizer aí nessa passagem, que é uma quantidade finita. Por isso que o universo material que surgiu é um universo finito e automaticamente passageiro, porque não é o originário, né? E repare então que o que sobrou são 2/3. Ora, e no caso, como é o infinito, esse 2/3 é o infinito, o que sobrou é o infinito, não dá para nós processarmos diferente, tá certo? O que caiu é que é uma parte finita e passageira. O Baldi chega em certa altura para falar, só para concebermos o universo material, ele diz assim: basta contar a quantidade de átomos que existe no universo, e que o Crispim aqui aventou em 10 elevado a 90, tá? Depois vocês fazem uns cálculos e mandam para nós. Então, esses espíritos, então, rebeldes, é que caíram, e os outros permaneceram, né? Agora, entre esses espíritos celestes, criados lá na sua origem, nós temos o Cristo. O Cristo é um desses espíritos que estão no sistema, né? O Cristo, que no grego, ou no Evangelho de João, é conhecido como Logos, e no Antigo Testamento como Yahvé, ou na corruptela de Jeová. Jeová seria o seu nome pré-Jesus, Jesus seria o seu nome histórico, e Logos a denominação dentro da estrutura grega. Bom, o Cristo é o Criador, é o co-criador em plano maior, porque ele criou tudo. Diz o início do Evangelho de João: no princípio é o Logos, ou melhor, era o Yahvé. No princípio era ele. O Logos, o Yahvé, era voltado para Deus, quer dizer, era dirigido para Deus, era sintonizado com Deus. E o Logos é Deus. Agora nós já temos aqui bastante coisa para analisar. No princípio ele estava com Deus. É porque, se nós olharmos aqui, ele está tentando falar do Deus do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, o Deus, sendo Yahvé, que andava, falava e se comunicava, e ele veio para os seus e os seus não reconheceram, é ele mesmo. Então, aquilo que no Antigo Testamento era chamado de Deus, era o próprio Jesus que estava de volta. Tudo bem? Que estava entre eles. Tanto que ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Bom, e isso, houve uma queda. E a queda a gente chama de involução. Com a evolução criou-se então o universo, né? O universo material, isso já foi bem explorado aqui, o universo energético e até mesmo espiritual, em termos com a necessidade de ascensão, e começa agora a trajetória evolutiva, né? Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 5, diz o seguinte, que o Cristo, fala sobre o Cristo, fala sobre os espíritos que somos todos nós, e fala sobre os lugares celestes aonde nós nos encontrávamos. O que ele diz? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós recebemos uma bênção de Deus no plano espiritual, em Cristo. Que bênção é essa? Em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então ele nos escolheu em Cristo, tá certo? Antes do mundo ser criado. Aqui há uma necessidade de se parar e ver como que está a palavra mundo lá no original. O mundo está se referindo à Terra, ao planeta Terra, tá certo? Ora, então, nesse exato momento, lá no plano espiritual, antes de haver o planeta Terra, nós fomos abençoados. E a bênção se chama que nós fomos entregues a Cristo. E qual o objetivo da gente ser entregue a Cristo? Para a gente ser santo e irrepreensível perante Ele. Então, ser santo, nós não éramos. Por causa da queda, nós éramos densos. Nós éramos culpados, nós éramos espíritos adoentados e precisávamos então
ser entregues a alguém que tenha uma grande capacidade de direção, que é o caso do Cristo, para fazer a terapia da nossa transformação. Qual é? Sermos irrepreensíveis perante Ele. Continua Paulo. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, em Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, olha que coisa interessante. Ele, Jesus, nos adotou. Ele é o nosso pai adotivo. Ele é o nosso protetor. A doutrina espírita diz, ele é o governador do nosso planeta, ele é o Senhor da nossa vida. Por isso que os nossos irmãos da Igreja Universal falam, o Cristo é o Senhor, ele é o nosso Senhor, é o nosso diretor, né? A quem ele mesmo fala, está lá em Mateus no capítulo 23, né? 23. A ninguém chameis de guia, pois só tendes um guia. A ninguém chameis de mestre, pois só tendes um mestre. Mateus capítulo 23, versículo 10. E depois, João no capítulo 13, versículo 13, tem uma frase de Pedro que diz assim, mestre, uma palavra de Pedro, mestre, e ele diz, me chamais mestre? Sim, eu sou. Não chamar ninguém de mestre. E quando Pedro chama ele de mestre, ele aceita. Então ele é o nosso pai adotivo, ele nos adotou por vontade divina. Para quê? Para que a gente possa ser santo e irrepreensível perante ele, na caridade, no bem. Então, traçarmos o nosso roteiro evolutivo. E antes da criação do mundo, então ele criou o mundo, ele fundou o mundo, porque nada do que foi feito sem ele. Em termos do nosso planeta, ele cria o nosso mundo para a gente começar o nosso trabalho de reencarnação e aí de evolução, e nós vamos evoluir até quando? Até a gente ser santo e irrepreensível perante ele. E aí o que nós tínhamos? O sistema e o antissistema, o mundo espiritual e o mundo material. Antes, o mundo espiritual, que nós podemos chamar de alfa, no grego, ou Aleph no hebraico, que tem a potencialidade da letra 1, do uno, do indivisível, tá certo? Do indivisível, do um, o universo da unidade. Esse é o sistema espiritual originário. E aí, de repente, teve de criar a Terra, o mundo. E aí surge a primeira letra da Bíblia, que é a primeira letra do livro Bereshit, ou do livro Gênesis, que é criação, é o beta. A beta é a primeira letra das Escrituras. E o beta tem peso 2. E é aí que é o princípio. E aí no princípio ele criou a terra. Que terra? A nossa aqui. Tá bem? A nossa terra, né? E Bereshit no grego, ou Arsh, no hebraico, ou Arsh no grego. Está logo no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é a primeira expressão, né? Então, houve a criação, mas olha, repare que é do antissistema. Quem coordenou ela? Jesus, que é o co-criador do plano, do nosso plano, que nos adotou. Nós fomos entregues a ele no plano espiritual, ele fundou a terra, como acabamos de ver. Tudo bem? Então nós temos o sistema e o antissistema. E com Cristo começa o trabalho do antissistema. Para nós, para a terra. Cristo então como co-criador. Repare como está lá em João no capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele. Tá certo? Então o que nós temos em Cristo? Alguém que teve a capacidade de ser não só o nosso protetor, mas também o fundador do planeta e coordenador de toda a evolução planetária. E aí nós pegamos a primeira frase lá, no princípio criou Deus o céu e a terra. Vocês sabem que as letras hebraicas, dos 22 letras do alfabeto hebraico, cada letra tem um peso. Cada letra tem um número. Eu já falei para vocês que o Aleph tem peso 1,
Beta tem peso 2. O iode do nome Yahvé, tem peso 10. O tal, que é a letra que São Francisco tanto gostava, tem peso 300. Cada letra tem um peso. Então você pode transformar as palavras em número. Daí a colocação de Pitágoras. O universo é um número. E aquela matematicidade do universo. Todos os fios de cabelo do Evangelho, todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Essa matematicidade cósmica de Jesus, a gente não consegue aumentar a nossa estatura. O universo é um número, eu posso transformar letras em números e números em letras. Então eu pegando o primeiro versículo bíblico e transformando em número, ele tem peso 2701. Guardemos ainda esta informação da numerologia, que entre os nossos queridos judeus nós temos a gematria, Guardemos essa informação. E se pegarmos o primeiro versículo de João, quer dizer, aonde começa o Velho Testamento e aonde começa o Novo Testamento, o divisor de águas, antes e depois, aquele Yahvé que vem agora como Jesus, o início do Gênesis e o início de João, o que nós encontramos também a palavra princípio. No princípio era o verbo, lá na Gênesis, no princípio Deus criou a palavra princípio. E aí o que nós temos? Se nós transformarmos o Evangelho de João, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo tal, em hebraico, nós vamos ver que o peso é 2701. Aí está o que se chama, a igualdade na numerologia dos textos. Então, o início do Novo Testamento com o início do Velho Testamento tem uma afinidade. Se tem uma afinidade, precisam serem lidos juntos, ser interpretados juntos para se entender. Agora, se entende que a primeira revelação tem a sequência lógica e natural na segunda revelação. E nós sabemos que a terceira revelação também tem a mesma sequência lógica. Ela foi prometida por Jesus. Enviarei um Consolador que falará de meu nome, de mim mesmo. E o Velho Testamento? É Ele mesmo. E o Novo Testamento? É Ele presente aqui entre nós. Então a igualdade da supervisão desse pai adotivo, que é Jesus, desse mestre. E aí nós pegamos o 2701 e fazemos aí a soma e dá 10. Posso reduzir esse 10 para o mago, que é o número da criação. Eu reduzo 10, eu posso reduzir para 1, dar a carta 1 do tarô, que é o mago. E o mago ele tem uns objetos na mesa e está criando. Por conta própria, não. Mago quer dizer grande, médio. Mas ele tem na cabeça um chapéu na forma de lemniscata, ou na forma de infinito. Ou melhor, não é ele, tudo que ele ouviu do pai, tudo aquilo que ele recebeu do cosmos, tudo aquilo que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então a criação, a grande magia da criação, a grande obra, a grande arquitetura da criação, vem do mais alto. É o Pai que faz por meu intermédio. Mas, sem reduzir tanto, ficando no número 10, deu a roda da vida. Que é a carta da riqueza, aquilo que o Evangelho fala dos ricos e dos pobres. Ora você está numa posição, ora você está em outra, ora você está subindo, ora você está descendo, e fica naquilo que os indianos chamam de sansara. Sansara nada mais é do que o mundo da queda, em que você fica preso à roda da vida, subindo e descendo, indo, voltando, encarnando e desencarnando. É necessário nascer de novo, diz lá Jesus no Evangelho de João para Nicodemos. E esse nascimento é longo, as reencarnações são muito numerosas, pergunta 69 do Livro dos Espíritos. Mas ainda é necessário nascer, morrer, renascer, sempre tal a lei. Então, por enquanto que você fica nesse ciclo,
Por enquanto você fica nesse ciclo do nascer, renascer, preso à roda da vida, ou o samsara, ou o mundo material, ou o mundo corporal, porque você aqui, ou na erraticidade, que é o estado do espírito de desencarnado, também é um estado de queda. Nessas duas situações você está preso a esse ciclo, ou a essa espiral, voltamos ao tema do ciclo, a essa espiral da evolução, até você romper isso e chegar à condição de espírito puro. Aí você passa a ser rei da criação. Aí você rompe, sai da roda do samsara, a roda das reencarnações, e passa a ganhar a coroa da vida, como diz Tiago na sua epístola: bem-aventurado o que vence a tentação, pois que receberá a coroa da vida. Aí ele passa a ser um espírito liberto, volta à origem, volta ao sistema, volta à perfeição. Agora, há mais ainda detalhes nessa grande cabalá, nesse grande mistério aí da numerologia das Escrituras. Porque se eu pegar do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vamos ver as revelações sucessivas. Se eu pegar a letra final, porque eu peguei o início da letra lá, né? Agora, se eu pegar o início da letra final do Gênesis 1, do Gênesis capítulo 1, versículo 1, a soma dá 111. E se eu pegar a letra inicial de João, capítulo 1, nos versículos 1 e 2, a soma dá 111. E aí eu caio no 3. 1 mais 1 mais 1 é o 3. Como todas as sabedorias do mundo estão interligadas, porque diz o Emmanuel no prefácio da grande síntese de Pietro Baldi, que Cristo cuida de todos os departamentos da evolução humana. Evidentemente que a nossa gloriosa China veio também sob essa supervisão crística. E Lao Tse, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, foi um dos maiores enviados de todos os tempos da história. O autor do livro Tao Te Ching. Tao quer dizer o caminho, falamos tanto aqui de caminho hoje, né? Tao quer dizer o caminho, ou Deus, né? Te revela, Ching é livro, então o livro que revela o caminho de volta, o caminho de retorno, ou o livro que revela o Tao, Deus. O Tao gera o 1 gera o 2 gera o 3, e o 3 gera todas as coisas. Nessa numerologia abençoada, que formou essa grande trindade, né, nós temos que o 3 é o resultado do 1. O 1 é a origem, mas para ele se espelhar, ele precisa do 2. Com 2 há a fecundação, por isso que o 2 é barrigudinho. Se alguém me chamar de 2, por isso que o 2 é barrigudinho, é a carta da sabedoria, da fecundação. A mulher é a psicologia receptiva, o 1 é a psicologia ativa, é o yang e o yin. Aí os dois se unem, e quando o macho se une à fêmea, ou o ativo ao receptivo, forma o 3, a família, o filho, a unidade. Por isso que é o Espírito, Pai e Filho. Como o Filho, o resultado desta grande unidade. Sendo assim, nós estamos vendo que as revelações realmente seguem. Estamos diante de um mestre maravilhoso, porque todas as Escrituras estão sob a supervisão dele, tanto o Novo como o Velho Testamento. E inclusive do Velho, ele afirma, está em João no capítulo 10, versículo 35, e as Escrituras não podem falhar. E as Escrituras não podem falhar. E não podem porque estavam sob a supervisão dele. E a gematria também ou a numerologia, nas suas reentrâncias, mostra essa sabedoria, essa maestria, essa capacidade genial de um mestre, que é o mestre dos mestres. Num detalhe abençoado da fala de Maria de Madalena, Rabboni, mestre dos mestres, grande mestre.
Diz a grande síntese no capítulo 39 de Pietro Baldi: o primeiro múltiplo verdadeiro de um é 3, no sentido de que o uno é trino. Olha, Pietro Baldi fazendo uma releitura do Lao Tse. Olha, Pietro Baldi e Lao Tse inteligindo ou compreendendo a primeira e a última letra do Antigo e do Novo Testamento. Tudo em perfeita unidade. Aonde está a revelação? Sempre esteve presente. O plano espiritual nunca nos deixou, e foi dito isso aqui. Sempre fomos guiados por Cristo. Ele é o nosso Pai adotivo. Em todos os momentos do planeta Ele esteve presente. E sempre nós recebemos graça sobre graça através dos seus mensageiros, em todas as ordens. E não poderia ser diferente, só a nossa religião em particular será abençoada, né? O Senhor abençoa a todos, absolutamente a todos. Então, na bênção de um salmo de Davi cantando a Yahvé, como também num cântico dançante ao Deus Tupã, nós vemos essa mesma harmonia. Nas danças mágicas dos orixás, como no mistério dos deuses, das runas, dos celtas, dos druidas, e desembocando na maior de todas as sabedorias, que é do Evangelho de Jesus. Afinal, era Ele aqui, Ele presente. Por isso que o Evangelho é algo incomensurável. Não dá para a gente entender. Se os outros todos já são assim tão abençoados e tão coerentes, imagina a potência do Evangelho. Daí dizer Pietro Baldi: Evangelho é caminho de vinda. Nós estamos indo, o Evangelho está vindo. E quanto mais eu vou, quanto mais eu evoluo, mais o Evangelho é novo, é profundo, é penetrante. É sempre novo diante do meu crescimento espiritual. Eu sempre tenho que aprender com o Evangelho. Haja congresso, porque nós nunca chegaremos ao tesouro definitivo. É um caminho de busca. E depois mesmo, como disse o Crispim aqui, na abençoada certeza de que a evolução acaba a evolução individual, mas foi também explicado que agora sim, todos juntos, naquilo que o Baldi chama de crescimento orgânico, continua as buscas da sabedoria, que é mais do que erudição. Sabedoria é saborear. Sabedoria é fruto da sua experiência, é um conhecimento experimentado. Daí a mesma origem, sabedoria e saborear. Você pode entender tudo de caju, se nunca chupou ele, não sabe nada. Então, essa é a sabedoria. É um conhecimento, não é fruto da erudição. Como é que é o nome, ô Crispim? Me ajuda aqui e outros amigos. Aquele que escrevia sobre as coisas árabes e escreveu sobre a matemática. Oi? Malbataan. Malbataan, vocês sabem, ele era o único não espírita que falava na Federação Espírita Brasileira. Malbataan, muito amigo dos espíritas, muito amigo do pensamento universal de harmonia, né? Malbataan cantou coisas interessantes. E um dia ele falou que veio um homem com um conhecimento extraordinário. Todos ficaram surpresos. É o maior gênio de todos os tempos. Porque ele estava num banquete e começou a falar sobre farmácia. Sabia tudo sobre farmácia. A origem dos remédios, a origem da farmácia, sobre a produção e a venda dos remédios, sobre a tesouraria na farmácia, entendia tudo. Depois teve uma outra festa onde ele foi convidado e todos aí se aproximaram dele, daquele homem brilhante, e a conversa foi sobre a Finlândia. Sabia tudo da Finlândia. A origem do país, geologia, os rios, temperatura, os homens geniais da Finlândia e etc. Passa um tempo e ele vai falar sobre as ferramentas do mundo. Todas elas, a origem de todas as ferramentas. E assim, admirados, chamaram os moros cientistas.
e perguntaram para ele algo simples. Hoje o senhor poderia falar sobre o Canadá para a gente? Impossível. Porque quando eu fiquei preso, lá na minha prisão, na minha cela, a enciclopédia que eu tinha era só da letra F. Então, eu não entendo nada do C, do Canadá, eu só entendo o F. Do F você pode me perguntar, que eu sei tudo. Isso é a diferença de erudição para sabedoria. Entenderam? Sabedoria é fruto da vivência. O Evangelho de Mateus tem uma passagem extraordinária. E terminado esses ensinos, o Senhor disse: faltam 2 dias para a crucificação. Terminado esses ensinos, faltam 2 dias para onde eu serei crucificado. Vai terminar a parte teórica e começar a parte prática. Ficou claro? Termina a teoria e começa a prática. E é muito interessante que está alicerçado no 2. Faltam 2 dias. João é preciso na numerologia. 2 é o número da fecundação, da sabedoria, do saborear. Agora nós vamos saborear tudo que foi falado. Agora é na vivência. Tudo que eu falei perdoa 70 vezes 7. E eles vão fazer o que quiserem comigo. E serão perdoados, porque a mensagem que eu falei será devidamente saboreada. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, aí a unidade entre todas as revelações espirituais. Mas diz o professor Ubaldi no sistema, clínica cósmica, nosso universo é uma clínica onde se cura os enfermos da doença da rebelião. Então nós estamos aqui numa clínica, tá certo? Tem uns que estão na parte de ortopedia, tem outros que estão a maior parte, na parte da psiquiatria, tá certo? E tem uns ainda que fingem que estão melhores e tal, acabam fazendo arruaça e vão presos. E na prisão tem uns que vão para a solitária. O livre-arbítrio vai acabando, até ele entrar na disciplina, na ordem, na lei. É uma doença passageira. Então isso é o que explica a queda. Nós estamos aqui em queda espiritual. Diz Allan Kardec na Revista Espírita, de 1858. Um espírito que sempre mostrou superioridade, evocado, deu a seguinte explicação sobre os maus pendores que muitos ainda entre nós manifestam com prazer pelo crime. Tem gente que tem prazer pelo crime. E um espírito superior veio dar uma comunicação para explicar para a gente o que é isso. Como é que pode alguém ainda ter prazer pelo crime? Sua punição, diz o espírito, é justamente retrogradar. É a teoria antissandrista, né? Que nós vimos aí. Isso é o espírito que Kardec diz que é superior. O espírito superior. Sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. É a punição de Lúcifer, capítulo 12 do Apocalipse. Do homem rebaixado até a matéria, isto é, o véu que, doravante, lhe ocultará os dons de Deus e sua divina proteção. Agora está falando para todos nós. Esforçai-vos, pois, para reconquistar esses bens perdidos. Tereis reconquistado o paraíso, que o Cristo vos veio abrir. Ele nos adotou e está nos ensinando como sair daqui, a sermos perfeitos perante Ele. O paraíso que o Cristo veio abrir. É a presunção, é o orgulho. Diz Gustem que a queda foi por orgulho. É a presunção, é o orgulho do homem que queria conquistar o que somente podia ter Deus. Ele foi criado à imagem semelhante a Deus. E nós não podemos confundir semelhança com identidade. Há uma grande diferença. Continua ainda Allan Kardec na Revista Espírita de 1861, nos revelando.
Vedes, pois, senhores, que o impulso que vos anima vem do alto, e bem temerário seria quem o quisesse deter, porquanto seria abatido como os anjos rebeldes que quiseram lutar contra o poder de Deus. É Kardec que está falando isso num discurso para os irmãos da cidade de Bordeaux. Interessante, logo lá em Bordeaux, aonde surgiu a revelação sobre a queda espiritual, no primeiro tomo, principalmente, da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, das páginas 288 a 336. Falo os números para depois a gente estudar, tá bem? E vocês não terem trabalho de procurar, porque esse é o nosso objetivo. Aliviando vocês, a gente fica aliviado também, tá certo? É um ajudando o outro para que nesse processo evolutivo venhamos a crescer todos. Continua. Agora é Rustem mesmo, falando diretamente sobre a queda. Quer dizer, a revelação espiritual, falando através da médium Emílio Collion. A certeza de que há, para a alma que faliu, uma vida eterna, a princípio expiatória e por fim gloriosa. Então, primeiro começa, para a alma que faliu, vida difícil. Vida difícil, vida expiatória para a que faliu. Aí depois, você vai se recuperando, passa por essa clínica, né? Se refaz pela escola da vida também, pelo processo educativo, do processo pedagógico, da evolução, e aí ele vai ter uma existência gloriosa. Chega a cura. Diz ainda o Balde, é o Espírito Lamennais, um dos guias, um dos porta-vozes do Espírito de Verdade, do Consolador Prometido. Diz ele, filhos pródigos, deixai o exílio voluntário. Já foi falado aqui bastante hoje sobre exílio, e aí o texto deixa bem claro pela entidade espiritual, esse exílio é voluntário, porque vocês quiseram, é da vontade de vocês. Jesus não quis isso, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Francisco de Assis nos lembrava que nós devemos colocar a nossa vontade como propriedade divina. E a gente está botando a nossa vontade para se afastar de Deus. É a nossa vontade. Olha, o exílio é voluntário. A origem espiritual e a vida crística, né? Continuemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. E ele é a vida de todo ser. A vida é a luz do homem. Então nós temos aqui Zoé para a vida e Fós, daí fósforo, para luz. Então lá na palavra, né, que ele é vida e luz, Zoé, daí zoologia de animal, né? Zoo, vida, né? E Fós, luz. Deus é luz, diz a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 5. Deus é espírito, de João, no capítulo 4, versículo 24. Então, ele é a vida, ele é a luz, ele é espírito, e então é assim que tem que ser a gente que foi criado à sua imagem e semelhança, e não isso que ficou. E aí como é que acontece? Continua a revelação. A luz, o Espírito brilha nas trevas, mas as trevas não conseguem dominá-la. João capítulo 1, versículo 5. E eu fui lá buscar as palavrinhas certinhas para que não haja dúvida. Olha, a luz, o Espírito brilhou nas trevas, mas as trevas não conseguem dominá-la. E aí não é só o caso de Jesus. Jesus realmente foi assim. Jesus é luz, brilhou nas trevas, e as trevas não conseguiu dominá-lo. Mas a gente também, como nós somos na nossa origem, luz, é aonde que a gente está manifestado? Nas trevas. Hoje as trevas estão nos dominando? Sim, nós estamos extremamente inconscientes, esquecidos, como nos fala a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, dementados, né, nessa clínica, mas continuamos sendo na nossa origem luz. Daí dizer Jesus, brilha a vossa luz. Então nós temos luz, nós somos luz, e a gente está aqui nas trevas. Por ora, momentaneamente ela está nos dominando, mas não será para sempre. Por quê? Porque as trevas não conseguem dominá-la. Aí nós temos a certeza com essa frase, que como Cristo venceu, nós também venceremos.
nós também sairemos daqui. Nós também venceremos as trevas e a nossa luz vai brilhar. Porque no início a encarnação é expiatória e no final gloriosa. No início é expiação até chegarmos à glória. Tá certo. E aí, sem ficar aqui em reta, já acabamos de ver que é ciclo, vai lá a roda do Sansara, né? Mas só para sermos didáticos, né? A evolução se passa do mineral ao vegetal para o animal, e aí é feita a consciência no plano material, no plano espiritual. Lá, no plano espiritual, ele recebe a primeira condição de eu. Falávamos aqui na palestra de ontem, o Ad Ram, o primeiro Adão, o Ad, primeiro, Ram, eu, o primeiro eu. E ali é aquilo que a evolução diz, é comparado com, que a Rustem diz, é comparado com a criancinha. Ele está no seu estágio inicial. E aonde que é isso? No plano espiritual. O que ele começa a ganhar com a ajuda dos mentores, como nos fala a pergunta 262 do Livro dos Espíritos, e o Rustem chama dos espíritos prepostos. Ele ganha consciência, ele ganha razão e ele ganha responsabilidade. Consciência para saber o que é bem e o que é mal. Razão para escolher entre o bem e o mal. E a responsabilidade para que, se ele escolher o bem, ele vai ser feliz. Se ele escolher o mal, ele vai ser infeliz. Pergunta 614 de O Livro dos Espíritos. A única coisa que traz felicidade para o homem é a lei de Deus. Quando ele não vive a lei de Deus, ele não é feliz. Então ele vai ser responsável pela sua escolha. E aquele que diz lá, a pergunta 262, diz do Livro dos Espíritos, quando desatende ao conselho dos bons espíritos, nesse exato momento, provoca a queda do homem. Então é a queda do homem, se repete aquela ideia da queda originária, que é a queda do homem, do anjo, né? A ideia se repete e diz Rustem, por orgulho, por egoísmo, por inveja, até mesmo por ateísmo. E aí ele cai. Uma das possibilidades, que é o mais frequente, que é bem a nossa cara, é cair em um mundo primitivo. E aí começar o processo de evolução. E por que nós sabemos que é assim? Porque a nossa Terra passou pela fase primitiva e agora está na fase de prova e expiação. E aí ele tem que evoluir. Agora, repare, nesse caminho torto, nesse caminho que foi dito aqui na palestra, numa palestra anterior, que é o mais longo. O que é isto? Pergunta 127 do Livro dos Espíritos. Você tem que chegar a Deus. E qual é o caminho? O mais curto ou o mais longo? Depende, né? Aqueles que não querem seguir a vontade divina vai pelo caminho mais longo, mais torto, cheio de voltas, de reentrâncias, ou numa espiral imensa de dificuldades. Então, já tínhamos visto aí, vamos repetir. Pergunta 262. Como pode o espírito em sua origem, que é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis as criancinhas. Então ele não é deixado sozinho. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, isso aqui é fundamental. Só quando ele tem capacidade que ele é deixado. Como nós fazemos com os nossos filhos. A nossa criancinha, nós não deixamos ela mexer na tomada. Não mexe, não é, sai daí. Não mexe, sai, não mexe. E aí a gente fica assim. A gente só vai deixar ela a tomada pertinho quando a gente souber que ela tem realmente capacidade. Ela vai levar choque porque ela quer. Bem feito. Tá certo? Porque ela quis. Bem feito para todos nós que vivemos levando choque na vida. Todas as pancadas que recebemos é porque nós fomos desatender ao conselho. Senhor de proceder à escolha, é só então que muitas vezes lhe acontece extraviar. Só se ele não obedecer que ele se extravia, tomando o mau caminho, por desatender o conselho dos bons espíritos. A isso é que se chama a queda do homem. Eu acho que mais claro, tá certo? Em termos de Livro dos Espíritos, seria
Eu acho que é impossível. A espiritualidade chegou com toda a sua... Aliás, eu acho isso muito legal, porque Kardec era um pedagogo, né? Kardec, ele era um diretor de escola, escreveu vários livros de instrução. Então, a utilidade, a espiritualidade usou um professor, um pedagogo, né? Alguém que sabe falar com as criancinhas, com os jovens, com os imaturos, para o processo educacional. Por isso que o Livro dos Espíritos ele vem assim, com essa lógica estarrecedora. Bom, continua o Baldi falando do sistema no capítulo 19, sobre a queda dos anjos e os homens, mostrando essas duas possibilidades da queda. A queda do homem repetindo a queda dos anjos. Depois da queda dos anjos e da desobediência de Adão, que esta queda presume e repete. Então a queda do Adão, a queda do homem, está repetindo aquela queda maior. Ele caiu, perdeu a consciência. Aí começa o seu processo de evolução. Quando ele readquire a consciência outra vez, menor, ainda não é aquela imensa do Espírito puro, mas que ele volta a dizer eu. É aí que ele pode falhar mais uma vez ou não. Se ele não falhar, ele vai à evolução de linha reta. É isso que Rustem fala de Jesus. Tá certo? E aí chegamos nesse negócio aqui dos criptógonos carnudos, e tem um outro, além dos criptógonos carnudos, a tal das larvas informes, né? Não poderíamos compará-lo melhor do que a criptógono carnudo, a origem da evolução primitiva, do espírito primitivo. Por quê? O que é? Repare aqui a palavra, comparar. Ele não está dizendo que o cara é criptólogo carnudo. Pronto, eu podia parar a palestra aí, acabou. Não é criptólogo, eu só estou fazendo uma comparação. Se você olhar o criptólogo carnudo, você vai entender melhor como era o espírito primitivo. Só isso. Mas vamos lá. Podeis formar ideia da criação humana estudando essas larvas informes que vegetam em certas plantas, particularmente os lírios. Agora ele está falando de uma outra. Pode também fazer ideia, se você não quiser olhar o criptólogo, também você pode olhar as larvas informes que vivem lá nos lírios. Aliás, são os dois. Estudando eles, você pode daí ter a ideia de como era o espírito na sua origem primitiva, de rebelião. São massa quase inerte, de matérias moles e pouco agregadas, que rasteja. Então um espírito com dificuldade de andar, rasteja, ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado latente. A maior parte dos seus membros, das suas potencialidades, estão latentes, vão se desenvolver pela evolução, que Darwin explica tão bem. Isso aí entrou para Darwin. Então nós temos aqui duas comparações, está lá em Rustem. Criptógonos carnudos, eu botei a palavrinha como que é no francês, e larvas informes também, lá a expressão como é em francês. E aí vamos lá pegar o dicionário, vamos pegar lá o Aurélio. Nada, não tem nada de complicação, é o livro mais vendido do Brasil, depois do Minuto de Sabedoria, tudo bem? Então é fácil, todo mundo tem o Aurélio, não precisa ser o eletrônico não, pode ser o de papel. Criptógono carnudo, analogia, do grego, que quer dizer ponto de semelhança entre coisas diferentes. Só isso. Analogia, o que é? Coisas semelhantes. Ponto de semelhança entre coisas diferentes. São coisas diferentes. Criptógono carnudo é criptógono carnudo. Espírito primitivo é espírito primitivo. São coisas diferentes. Vamos ver as semelhanças? Só as semelhanças. Tá? Analogia. Vamos pegar aqui uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 22 a 25. Vamos ver. Então, chegaram em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes:
perguntou-lhe: vês alguma coisa? Ele disse, e levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvore os vejo andando. Ele não está dizendo que o homem é árvore, o cego, está certo? Ele está dizendo, o cego, que ele está vendo os homens andando como se fossem árvores. Então ele não está tendo uma visão ainda arrumada, ainda não está, ele ainda está tendo alguma dificuldade, mas a imagem é essa, é como se fosse uma árvore andando. Aí então, tomou-lhe, pois, a mão, então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Aí ele falou bem, no início ele não via, viu mais ou menos, e ele fez uma comparação, só isso. O Rustem também está fazendo uma comparação. Como é que você vê o espírito primitivo? Como se fosse uma larva informe, ou como se fosse um criptógono carnudo. Tá? Ora, e o que Jesus fez? Levou o homem para fora da aldeia, o cego, cuspiu nele e passou nos olhos. E aí como é que ele viu? Mais ou menos. Aí como ele ainda não estava vendo perfeitamente, fez uma analogia para mostrar para Jesus como é que estava a visão dele, né? Estava meio embaçado, ainda não estava. Aí Jesus tocou nos olhos dele e ele viu melhor. Então quem não quer ver isso na obra de Rustem, que criptógono carnudo não tem nada a ver com o espírito primitivo, tem que ganhar cusparada fora da aldeia. Tá certo? Tem que ganhar cusparada. Por quê? Não está vendo bem. Está meio lelé, está meio perturbado. Não leu direito, não sabe ler. Tem que voltar lá para a titia. Aprender lá a ler. Porque uma comparação. Como o cego está fazendo a comparação. Nunca o homem foi árvore para esse cego. Nem para Jesus. Bom, André Luiz também faz uma outra analogia. O espírito André Luiz também faz uma comparação bastante comum para o corpo espiritual do homem primitivo. Olha, como Rustem fez, André Luiz também faz. O homem primitivo, como é que ele era? André Luiz vai analisar como Rustem fez. Em tais circunstâncias, se o monodeísmo é somente irreversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, a justa distância, não é isso, é só uma comparação. Lembra, não é. As bactérias que se transformam em esporos. Ele não está dizendo que o perispírito do desencarnado primitivo é uma bactéria com esporo. Lembra, a distância ainda, tem uma distância, bactéria, até chegar a espírito mesmo primitivo demora milhares e milhares de anos. É uma comparação. O que é criptógono? Gamia. Na botânica, é a classe do sistema sexual de Linneu, naturalista que viveu no século XVIII, sueco, onde se encontram os vegetais policelulares, cogumelo, musgo, etc., cujos órgãos de reprodução são ocultos ou pouco aparentes. Já tínhamos visto isso, estão muito em estado latente, que precisa se desenvolver pela evolução. Entre os cogumelos, há grandes microscópios, como o mofo, e espécies de grande talho. Então, existem aqueles pequenininhos e existem os grandes, ou melhor, carnudos. É isso que o Rustem está falando. Tem que ter muito cuspe para esses caras entenderem. Uma coisa assim tão simples. Tá certo? Uma coisa tão óbvia. Há modalidades comestíveis, algumas tóxicas e até mesmo mortais. Bom, agora vamos à enciclopédia. Vamos lá ao AS, né? Ver o que ele fala.
No sentido figurado, disse das coisas que surgem rapidamente e em grande número. Cresce como cogumelo, cresce rapidamente. Eu também posso usar nesse sentido. Quando eu quero dizer assim, nossa, olha aí quanto coelho nasceu, vou crescer, nasceu igual cogumelo. Pronto. Eu não estou dizendo que coelho é cogumelo, eu só estou dizendo que nasceu rapidamente, muito em quantidade. Tá certo? A cachorrinha lá em casa nasceram 16. Então, como o cogumelo, nasceu assim, numa rapidez, numa quantidade. Ora, mas aí, se Rustem fala em cogumelo criptógamo em 1866, Kardec fala em criptógamo em 1858. E quando aqueles caras falam assim, que é isso? Não leram nem Kardec. Porque quando eles encontrassem criptógamo em Kardec, eles tinham de ler e entender, estudar o que é, para saber o que o codificador está falando. Então, nem Kardec se aprofundaram. E aí, o que Kardec fala? Ele faz o seguinte comentário: o botânico não pode conhecer o reino vegetal, a não ser observando o mais humilde criptógamo. Criptógamo no original francês, eu botei a página na Revista Espírita da França, que o musgo oculta até o carvalho altaneiro que se eleva nos ares. Então, o que Allan Kardec está dizendo? Você quer estudar o reino vegetal? Vai estudar o criptógamo. Como o Rustem está dizendo, quer estudar a origem do espírito primitivo? Por comparação, vai estudar o criptógamo. Você vai ver que lá tem muitas coisas que vão te ajudar a compreender o espírito primitivo. Como Kardec manda estudar o criptógamo. O cogumelo, microscópio ou de dimensão fenomenal, no túnel de Doncaster, existe um cogumelo que há 12 meses se desenvolve, parecendo não haver ainda atingido sua última fase de crescimento. Atualmente mede 15 pés de diâmetro. Vejo num pedaço de madeira. Então, ele nasceu como? Nasceu num pedaço de madeira. Como que ele vive? Às custas da madeira. Ele suga o seu alimento da madeira. Ele não rasteja, ele fica ali parado, vivendo às custas do outro. Isso que ele quer dizer, olha a ideia do primitivo. E mais ainda, ele encontrou um super carnudo, olha, de dimensão fenomenal, que ainda nem parou de crescer, com 15 pés de diâmetro. Então tem carnudo, tem microscópio e tem carnudo. Diz Kardec ainda, na Revista Espírita de 58, em outra passagem, sua classificação é difícil, as opiniões estão divididas. Este fato provocou em nós a seguinte reflexão, então interessante. Ele vai pegar o criptógamo, vai parar para refletir. Olha, o que o Rustem mandou? Pegue um criptógamo e vai refletir, você vai entender. Olha o Kardec fazendo a mesma coisa, agora antes do Rustem mandar. E qual foi a reflexão que ele chegou? Suponhamos vários naturalistas observar a variedade desses vegetais. Um dirá que é um criptógamo comestível, o segundo que é venenoso, o terceiro que é invisível, microscópio, a olho nu, e o quarto que pode alcançar até 45 pés de circunferência. Quer dizer, aquele que ele estava admirado, que tinha dimensão fenomenal, tinha 15. Ele está dizendo agora de um outro de 45 pés, é carnudaço. É muita carne. Tá certo? E aí eu fui pegar as medidas lá, a medida de pés, né? No dicionário Aurélio Eletrônico informa, unidade de medida linear anglo-saxônica de 12 polegadas, equivalente a cerca de 30,8 centímetros no sistema decimal. Isso quer dizer, logo a medida do cogumelo citado por Allan Kardec é de aproximadamente 4,57 metros para o de 15, e para o de 45 tem 13,75 metros. Volto a dizer, carnudaço. É Kardec quem fala, só isso. Como pode constatar, é muito carnudo.
Outra passagem de Allan Kardec, ainda em 58. O criptógrafo estava girando na cabeça dele, né? Ele usou várias passagens isso. Para o observador, nada é perdido. Encontrando ensinamento, até mesmo no criptógamo que cresce no adubo. Para o pesquisador, para o observador, nada é perdido. Se ele olhar um criptógamo, ele pode aprender muito. Olha o que diz Gustem. Quer aprender sobre a origem do espírito primitivo? Observa um criptógamo. Você, observador, vai aprender muito, diz Kardec. Não tem nada. Por isso que eu tive de falar aquelas coisas todas da queda, porque senão não ia ter nada para dizer para vocês. Kardec diz mais, criptógrafo em sentido figurado. Critica a erudição superficial do Sr. Luiz Figueiredo. O que ele critica dele? O senhor Figueiredo deu-se à especialidade de recolher, um a um, os 1000 fatos que brotam dia a dia em torno das academias, comparando longas carreiras de cogumelo que nasce da noite para o dia sobre as camadas criptomíferas. Ele não está dizendo que o seu Figueiredo estuda cogumelo. Ele está dizendo que ele é tão preocupado com as coisas acadêmicas, as pesquisas do dia a dia, que ele quer aprender tanto aquele conhecimento superficial, que ele é um especialista no F. Ele é um especialista do F, lá da enciclopédia, né? Ele é superficial e ele fica tanto querendo guardar as coisas, decorar as coisas, tá certo? Para mostrar a erudição, que é como o cogumelo que cresce em alta velocidade nas camadas criptogamíferas. Ora, e Chico Xavier vai dizer o que se pode aprender analisando os cogumelos. Ou melhor, olhando para o espírito primitivo e fazendo comparação. Está no livro Momentos de Amor, na página 250. Mas é interessante que essa entrevista antes saiu no estado de Minas. Logo, o Chico Xavier não poupou isso nem para a população normal, é do estado de Minas, não é nem para o espírita em particular. Ele falou para a massa, para a multidão. Como algo muito interessante, corriqueiro, está nas páginas 8, 9, 10 e 12 de julho de 1890 do estado de Minas. Mas, diz lá, pode-se afirmar que todos os homens que habitam hoje a terra já tiveram uma experiência anterior de vida. O homem que hoje está habitando aqui a terra já viveu antes? Pode-se afirmar isso? Que o homem que vive aqui na terra já viveu antes? Diz o Chico. Em encarnações primitivas, ele vai passar por isso. Todos que estão acima da inteligência submediana de vida são espíritos reencarnados. Aí cada um vai fazer a sua autoanálise. O que você acha? Você acha que você está numa experiência submediana de inteligência? Se está, que é o nosso caso, nós estamos nessa condição, tá? Oxalá estamos nessa condição. Somos espíritos que já reencarnamos antes. Aonde? Não necessariamente aqui na Terra, mas já somos espíritos que já tivemos outras reencarnações. Agora, os espíritos nos explicam, então é revelação que ele está tendo dos mentores, que aquelas criaturas demasiadamente primitivas, que às vezes nem mesmo se deslocam para o serviço da alimentação, igual o criptol canudo que está agarrado no pau, nem se desloca para buscar alimentação, essas criaturas estarão, talvez, na primeira experiência da existência humana. Então, quando o Rustem pediu, vai lá olhar o criptógrafo. O criptógrafo vive às custas dos outros. Ele não faz nenhum esforço, vive às custas dos outros. Ele nem anda para buscar alimento. Então diz Chico, esse é o primitivo. Por isso que o Rustem mandou fazer a comparação. Continua o Chico. Mas
Desde que a criatura já nasça com determinadas tendências, que é o nosso caso, a gente tem muita tendência para o crime, então já temos tendência. Essas tendências revelam que as pessoas já viveram em outras fases, em outras instâncias. Então nós não somos os espíritos primitivos, tá certo? A gente já vai atrás dos nossos alimentos. Hoje mesmo eu irei atrás de um alimento. Muito bem. Não, eu irei atrás. Me locomoverei. Muito bem. Então, observe a diferença de um para o outro. Um vive às custas da natureza sem fazer esforço, o primitivo. E a lava informe. É uma outra comparação feita por Rustem, outra comparação da encarnação em planeta primitivo. O homem primevo tem muitos dos seus membros bastante acanhados, larva, estando mesmo alguns em estados latentes. Um exemplo claro é o seu cérebro, bem menor e manifestando menos funções em relação ao homem civilizado. Tá certo? É tão interessante isso que a ciência pediu para ficar com o cérebro do Einstein, né? Para analisar, né? Tentando mostrar a diferença de um cérebro de um homem civilizado, de um grande cientista, com o estudo dos primitivos, né? Ele rasteja ou desliza como um macacoide. Então já num outro estágio, ele vai em busca, mas ele ainda não tem, o movimento erecto, ainda não é ágil, ele rasteja, ele desliza, ele tem ainda dificuldades de locomoção. Ainda sob larvas informes, o André Luiz vai fazer uma comparação no livro Ação e Reação, no capítulo 13, diz ele, por fora, sim. Ele está olhando para uma determinada pessoa encarnada. Por fora, sim. Era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Olha a comparação com o espírito primitivo, hein? A aberração, a anormalidade. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça, aquele corpo disforme, transandando odores fétidos, inspirava compaixão, guardem a palavra, repugnância. A fisionomia denotava configuração macacoide, exibindo, porém, o sorriso inconsciente, e nos olhos semilúcidos a expressão de um palhaço triste. Aí. Qual é o comportamento do homem primitivo? Agora nós vamos pegar a informação do Dom José Amigo Pelissier, que foi o Espírito João que editou lá na reunião mediúnica. Essa informação está no livro Roma e o Evangelho. Mas eu faço questão de dizer que esse livro foi traduzido por Bezerra de Menezes. Então nós estamos na escola de Bezerra de Menezes, obra da missão de Bezerra de Menezes. Tudo bem? E o que o Espírito João fala sobre o comportamento do homem primitivo? Era extremamente preguiçoso. Estendido na terra, alimentava-se do que estava ao alcance de sua mão, não se esforçava para nada. E sempre que se punha em movimento, rastejando, né, seus gestos revelam repugnância. Eu mandei, guarda essa palavra, repugnância. Repugnância e desgosto. Palhaço triste, desgosto. O homem primitivo, agora analisado por Rustem, no primeiro tomo, no item 58, diz a revelação dos 4 evangelhos: eis, ó homem, a tua origem, o teu ponto de partida, quando o orgulho, a inveja, o ateísmo, surgindo mesmo no centro da luz, a indocilidade e a revolta te fizeram falir em condições que exigem a primitiva encarnação humana. Não era para ter ela, não era para ter nada disso.
Podia nem ter acontecido, pergunta 86 do Livro dos Espíritos, assim que nós começamos. Não deveis horrorizar, não desvieis horrorizado o olhar, antes bendizei o Senhor que te permite elevar os olhos para Ele e entrever a imagem da perfeição nos espíritos radiosos que o cercam. Quer dizer, agradeça. É a forma, é a terapia. Você está numa clínica, você está num presídio educacional, você está numa escola. Aproveita a oportunidade. É a terapia da salvação. Mas e com Cristo? Ele veio aqui, e se nós somos assim tão ainda primitivos, né? E mesmo já mais adiantados, mas vindo de situação assim tão inferior, é o caso do corpo fluídico de Jesus. Diz a revelação do livro de Isaías, no capítulo 60, versículo 2, que ele é a iluminação de Jerusalém. E o que fala esse versículo? Sobre ti, sobre Jerusalém, nascerá, quer dizer, sobre Israel, né? Nascerá Yahvé, sua energia sobre ti aparecerá. Aqui nós temos a tradução feita por um professor de hebraico, que era professor em Israel e na Argentina, ligado à Igreja Católica. Então ele está dizendo que sobre ti o Yahvé, ele mesmo, ele, aquele Deus do Antigo Testamento, ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Ele mesmo que vai nascer. E nós vamos contemplar a sua energia, que aparecerá, se manifestará entre nós. Repare que a palavra no original é energia, as traduções traduzem por glória, que no original, no hebraico, é kabod. Ora, nós temos que ver quando é glória e quando não é. Nós veremos manifestar a sua glória? Pode ser, mas a palavra também serve para energia. Quando traduzir e de que forma? Então nós vamos ver se manifestar esta energia, essa glória dele. E o professor explica, né, que energia é igual a kabod no hebraico. Ele diz lá, kabod é uma palavra que expressa densidade, carga e, portanto, energia. O curioso é que na tradição bíblica costuma expressar-se com símbolos de luminosidade. Então o interessante, olha, ele ressalva, é a luminosidade. Logo nós vamos ver a sua luz se manifestar aqui entre nós. Não que os hebreus tenham conhecido a revelação entre luz, matéria e energia. Porque isso só a partir de 1905 que Einstein veio nos revelar, né? Com a teoria da relatividade. Mas sim que souberam expressar com aquele vocábulo a analogia essencial no simbolismo entre o poder benéfico da luz e a ação salutar de Jeová ou Yahvé na história. Curioso, porém, na nossa passagem, é a transferência de metáfora. Esperaríamos a vinda de Jeová, de Javé, e de sua energia glória, e o brilho da luz. Mas se diz também o contrário, que a luz vem, e que Javé ou sua energia brilham. Desta maneira, tudo fica interpretado como luz, mas luz energética. E se diz que, em última instância, é Javé mesmo que vem. Curso para a Igreja Católica, alunos que estão estudando o texto de Isaías. Então, luz energética. O que é essa luz energética? André Luiz nos fala no livro E a Vida Continua, no capítulo 9. Qualquer aprendiz de ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Então é a luz divina que se manifesta. E aí a fórmula de Einstein, né? Energia igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Então, diz lá João no capítulo 1, versículo 14, que ele é o unigênito, e nós contemplamos a sua energia, que eles traduzem por glória.
A energia é igual à do Filho unigênito do Pai. E o que isso quer dizer? Glória, doxa, cabocha, para o lugar de energia. É a mesma coisa. Unigênito, monogene, está aí o versículo no grego. Filho unicamente voltado para o Pai. É como se Jesus tivesse apenas um único gene. Como ser? Eu não estou dizendo isso. É uma comparação, pelo amor de Deus, vai criar uma confusão isso tremenda. Olha, é uma comparação, está dizendo apenas que ele só tinha uma vontade. É como se fosse só um único gênio, uma direção. Ele só era voltado para Deus, ele só fazia o que Deus quer, só ouvia o que Deus queria, só realizava o que Deus queria, estava à disposição de Deus, era o seu paizinho querido, a quem ele confiava plenamente e pronto. Ele era totalmente voltado para Deus, como só tivesse uma informação, um gênio, Deus, totalmente de Deus. Propriedade divina. E o verbo se fez carne, está lá em João no capítulo 1, versículo 10. Ele estava no mundo, cosmos, é como está no grego. Cosmo quer dizer beleza, né? De cosmético, de beleza, produto de beleza. E o mundo existe por ele, mas o mundo não o conhece. Ele veio para cá e o mundo não o reconheceu. Era ele mesmo de volta, aquele Yahvé. O Yahvé nascerá em Israel. Nós vamos ver a sua energia, a sua glória, a sua manifestação, a sua luz energética. E por que a gente não conhece? Os hindus chamam de avidia, não visão, que o espiritismo chama de ignorância. Não é a falta de saber, mas o esquecimento, segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta 621. Sim, porque nós sabíamos aonde está a lei de Deus, está na nossa consciência, e com a queda o que aconteceu? Nós esquecemos porque desprezamos a lei. Então não é que a gente não sabia, não é de ignorância porque nós não tínhamos esse conhecimento, nós tínhamos. O que acontece é que a gente desprezou e esqueceu. Por isso que não reconheceu Jesus. Então é o Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecer e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Aí a revelação. E Jesus lembrou da melhor forma: tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E o que é que então melhor quer dizer esse avidia, esse esquecimento da lei? Diz o Balde no livro Sistema, no capítulo 16, a queda significa a destruição da luz da compreensão nas trevas da ignorância. Agora você ficou ignorante. Por quê? Porque as trevas te anulou. A queda fez com que você deixasse de ter a compreensão, que era o conhecimento originário. Aí é que surge a ignorância. E diz João que esta vida que ele quer nos dar é dom de Deus. Ele quer nos transmitir o dom de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. João capítulo 3, versículo 3. É necessário nascer de novo. O que acontece com isso? O soberano é amigo da vida. Está no livro Sabedoria, no Antigo Testamento. No livro Antigo Testamento, então diz que o soberano, Deus, é amigo da vida e não da morte. E a técnica para termos a vida de volta é a da renascimento, é da reencarnação. E diz mais: Deus não fez a morte. Sabedoria 1,13. Eu só não termino a palestra porque eu botei mais coisa, tá? Mas aqui era esse ponto final. Ele não fez a morte. Já ele vai dizer quem fez a morte. Mas não é obra dele. Ele é amigo da vida. Agora, depois que a morte apareceu, é que você precisa nascer de novo para destruir a morte. E ele vai dizer sobre o partido do diabo, porque nós temos aqui vários partidos no país. O Brasil acho que é o país que tem mais partido, tá? E tem um partido que pertence a todos os países desse planeta, o partido do diabo.
não só no Brasil, ele pertence, mas está em todo o nosso planeta. E que partido é esse? Está no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo de 23 a 24. Ora, Deus criou o ser humano incorruptível, sem corrupção, sem dano. E o tornou imagem da sua própria identidade, imagem dele. Por inveja do diabo, a morte entrou no mundo. Então agora já chegamos à conclusão. O que acontece? Como que a morte entrou aqui? Por causa do diabo. Deus é amigo da vida, Deus é autor da vida, Ele não criou a morte entrou aqui por culpa do diabo, desse invejoso, que também inventou, não sei se vocês sabem, para as mulheres a celulite. Com isso vocês poderão odiá-los bastante, odiar bastante o diabo. Ele que inventou esse negócio de celulite. E experimentam o que? A morte, os que são do partido do diabo. Ei, você... Não, está lá no livro de Sabedoria. Agora eu pergunto, você conhece alguém que morreu? Se você conhece alguém que morreu, esse cara era do partido do diabo. Você já morreu? Não? Não. Então você é espírito primitivo, está na sua primeira encarnação. Né? Porque o Chico já falou que o espírito primitivo está aqui pela primeira vez. Então, esses que estão assim nessa semi-lucidez, já reencarnaram e desencarnaram. Então, já experimentaram a morte. Então, eram do partido do diabo. Vão morrer? Vão. Então, continuam do partido do diabo. É muito engraçado isso, né? A palavra diabo não tem nada a ver com aquele imbecil que os imbecis criaram. Não tem absolutamente nada a ver com aquilo. A palavra diabo quer dizer oposição, divisão, oposição, divisão. Logo porque está no grego, diabo está no grego, daí a palavra dia, noite e dia, né? Logo divisão, rachadura, oposição entre luz e trevas. E é a tradução do hebraico de Satanás. Então, só para manter a cultura, se você quiser falar de oposição, em hebraico é Satanás, em grego é diabo, em português é adversário. Para que complicar? Basta falar em português. Trocar ali o partido dos adversários. Adversário de quê? Deus é amigo da vida. Logo você passou a ser adversário de Deus. Logo adversário da obra de Deus, que é a vida. Logo quem criou a morte foi você mesmo. É a queda. O poder soberano da vida e da morte, está no livro Sabedoria, capítulo 16, versículo de 13 a 14. Pois és tu que tens o poder sobre a vida e a morte, é Deus, e fazes descer as portas dos Hades e de lá retirar. E a reencarnação é muito interessante. É Deus que tem o poder sobre a vida e a morte, Ele faz descer ao inferno, aos Hades, ao plano espiritual, e faz de lá retirar, tirar a pessoa de lá. Mas, ao contrário, o ser humano pode, por sua maldade, tirar a vida, mas não pode fazer voltar o espírito que saiu. Se você se matar, você não tem como fazer voltar, né? Nem libertar a alma já recolhida. Se ela foi embora, se morreu, não tem. O ser humano não tem essa capacidade. Porque Deus é que é o autor, Deus é que faz tirar, levar para lá, para o plano de lá e trazer para cá a hora que for da sua vontade, segundo a sua lei. E há o privilégio da justiça, que tem que estar sempre nesta dinâmica da evolução. Livro Sabedoria, capítulo 7, versículo 6. É idêntica para todos a entrada na vida igual a saída. Não acha que você tem uma encarnação melhor do que o outro, ou que você vai ter uma desencarnação melhor do que o outro. É tudo igual. Projeto reencarnatório, projeto de desencarnatório. E identidade de justiça para todos, sem privilégio. Não é só alguns que reencarnam, ou só alguns que vão desencarnar dessa forma. Não há privilégio.
Há uma técnica divina com misericórdia e justiça que coordena tudo. E é a lei da retribuição. Olha o que diz o livro Sabedoria, no capítulo 8, versículo de 19 a 20. Eu era um jovem de boas qualidades e recebera por destino uma alma boa. Olha, alma no sentido de psique, que é o estado do espírito encarnado. Ora, só reencarnei assim porque eu era uma alma boa. Por que eu estou desfrutando melhores qualidades de vida e tal? Porque eu era uma alma boa. Senão, eu ia ter que passar por muitos e muitos sofrimentos e expiações. Ou antes, como era bom, entrei num corpo sem tara. É a reencarnação assim, de cheio. É isso que diz André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, sobre a aura da irmã Clara, né? Era uma aura assim, brilhante, luminosa, em perfeito equilíbrio. Então, depois que ela passou por todo o processo de evolução, das reencarnações de expiação, passando por toda a escada, ou a escala evolutiva, ou a espiral evolutiva, né? Ela chegou de glória em glória, de graça em graça, como diz Paulo, a um estado de aura assim maravilhoso, como diz o Espírito André Luiz. Aí é um espírito luminoso, né? Já praticamente ali nas portas da total realização espiritual. E o exemplo maior que nós temos é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrando aí uma bênção de reequilíbrio, de harmonia, de saúde, né? De plena saúde, saúde cósmica, cósmico no sentido de beleza, de mundos no sentido de pureza. Mundos no latim é pureza, cosmo no grego quer dizer beleza. Cristo é toda pureza, é toda beleza, numa perfeita harmonia, uma obra de arte. Aliás, a grande síntese coloca a arte como o último capítulo da grande síntese, o último capítulo da evolução, como é aquilo que contempla. O bom é a manifestação do belo, e é belo e só é belo porque é bom. Esse é o Jesus, nosso Pai adotivo, que criou o planeta para nós, que cuida da nossa evolução, que não vai nos deixar órfãos nunca, nunca nos deixará, acompanha o nosso processo evolutivo, nunca deixou o planeta sem proteção, nem antes dele, nem depois dele, está sempre com cuidado, com generosidade, cuidando da nossa evolução. E apesar de todas as resistências das trevas, lembram a frase: a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem dominá-la. Assim acontecerá também conosco. A luz brilha nas trevas, as trevas tentam nos dominar, mas com a ajuda de Jesus, com a ajuda desse mestre, através do carreiro evolutivo, vamos passo a passo, de graça em graça, conseguindo também a nossa serenidade, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio. E então as vozes do céu, cantando de alegria, de bênçãos, de evolução, chegam até nós para nos falar dessa inferioridade do homem, mas com possibilidade de crescimento, com possibilidade de salvação. Mas a nossa direção tem que ser como do Cristo, voltada para Deus. Nós temos que ter a mente focada para o bem, focada para a realização de nós mesmos. Nós já tivemos tantas quedas, tantas falhas, tantos tropeços, e agora vem a oportunidade da obra de Kardec aqui nas nossas mãos, a obra de Rustem nas nossas mãos, a obra maravilhosa de Pietro Baldi nas nossas mãos, o livro Sabedoria do Antigo Testamento nas nossas mãos, João nas nossas mãos, todas as escrituras nas nossas mãos, tudo à nossa disposição. Isso só depende da gente. O que mais estamos precisando? O que mais? Só depende mesmo de nós.
E de costura em costura, de graça em graça, de passo em passo, nós vamos chegar. Podemos fazer o seguinte exame, e aí é importante. Será que eu vou, depois desse congresso, atravessando a rua ali, desistir logo ali, ou atravessar a rua, como foi a imagem que foi colocada aqui na palestra do Crispim, né? Quer dizer, logo ali eu vou já desistir? Por isso que nós temos a TV IBS, está gravado, volte a ouvir, vai lá, veja as programações. Um beijo para os nossos ouvintes do IBS. Então, vai lá, veja a programação. Está em dúvida? Passa e-mail, escreve para lá. Tem um cara lá da TV IBS, responde tudo. Escreve, vai, não desiste. Porque é muito difícil. É difícil por quê? Pergunta, tira a dúvida. Tá certo? Aí o meu e-mail, jdamas@globo.com, juliodamasceno@globo.com. Então está à disposição, mas a gente não pode desistir. Quando a gente vai querendo assim levar os congressos, Toninho, de cidade em cidade, não é para falar para aqueles que já conhecem a obra de Rustem. Para aqueles que poderão ter a oportunidade de, pela primeira vez, de ter contato com um pensamento mais amplo, ou mesmo se não é pela primeira vez, aprofundar conceitos. Então, foi cumprido aquilo que nós queremos. Nós trouxemos o livro para vocês, A Queda do Guiê. Passe os olhos, estude, vai e volta, relê. Empresta, pede mais, está no site, é só baixar, é de graça, é só baixar. Outra porque eu não ganhei e tal. Poxa, baixa lá no site, lê. Sim, está à disposição. Como não só esse, mas todos os outros livros que foram distribuídos nos outros 12 congressos de Rustem. Estão todos lá à disposição, para que a gente possa fazer o nosso estudo e encontrar aquilo que o Mestre deseja para nós. Qual? Sermos santos e irrepreensíveis na caridade. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como há de passar o ser humano sem ter luz? Se és estrela, se és farol, se és Jesus, minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que numa obra harmonizada, como a de Kardec, Rustem, Pietro Baldi, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, numa numerologia extraordinária, de amor de Deus para com todos os seus filhos, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus e me coloque o meu nome no culto de vocês, tá? IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org